Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 25 da parte A, que tem o seguinte tema: abertura do regime do lugar após estabelecido o supremo poder. Esse capítulo ele tem 52 versículos. Versículo 1: o controle das ordenanças de subordinado do supremo poder entre quem tem direito legítimo e direito adulterado e que habita em lugar com regime livre, no princípio poderá ser feito somente com a palavra, analisando a ação e a reação. Versículo 2: ao se exercitar a ação, resultado da reação deve ficar programado a ação da palavra de ordem para a palavra de subordinado para subordinado, até que as ordenanças saiam dos limites e termos deste lugar com regime livre. Versículo 3: fora das extremidades e limite do lugar sob regime livre, as ordenanças poderão ser feitas com a palavra, a força e a violência, conforme o regime do lugar, diferenciado em relação ao regime aberto. Versículo 4: havendo descontrole de autoridade dentro dos locais sob regime livre, a força e a violência não pode ser usada, porém deve ser identificada a causa e o conserto é feito com a verdade, instrução e disciplina racional. Versículo 5: se o descontrole de autoridade existir antes que seja montado a estrutura do supremo poder, ainda reina neste lugar o regime fechado, e a busca de sua abertura deve ser feita pelos servos que tratam do negócio do Senhor. Versículo 6: o descontrole de autoridade nos locais sob regência do regime livre, já existindo a estrutura suprema, o domínio é livre e aberto, e os estabelecimentos do controle é feito pelo alto, excluindo os que provocaram o descontrole. Versículo 7: a base de todos os poderes é a instalação neste lugar dos negócios do Senhor. E quando já instalado, este lugar ocorrer perda de controle de autoridade, a causa e procedência vem de homens, pois priorizam seus negócios em desprezo aos negócios do Senhor. Versículo 8: porque aceitaram ganhos para entrar em conflito com a santa vontade do Senhor, em resistência e afronta a sua obra, sendo ela a própria base e firmeza do seu viver e negócio. Versículo 9: o inimigo vos mostra uma falsa firmeza e crescimento, para contrariar a projeção e sentido dos negócios do Senhor, e vossa autoridade mais na frente perderá naturalmente a firmeza e o controle. Versículo 10: quem tem direito de posse adulterada, residindo em lugar sob regime livre, e domínio e coordena os domínios secretos que opera, nos lugares sob regime fechado, tem poder para afrontar o sentido oposto, que atua os negócios do Senhor, que se desenvolve nestes lugares. Versículo 11: pela diferença oposta de sentido e característica, os negócios do Senhor é do menor para o maior, os negócios dos homens é do maior para o menor, e ambos, por sua projeção natural, se confrontam. Versículo 12: para tornar-se possível um acordo entre ambos e haja liberdade a cada sentido, sem a ocorrência do confronto na prática, de cada um projeta em sentido oposto, o poder de ambos na sua origem deverão agir em conjunto nestes lugares. Versículo 13: no acordo
um deve respeitar a característica do outro, entendendo suas perdas e ofensas, procedente da atuação divergente de cada um no lugar, que resiste um ao outro. Versículo 14. A atuação nos negócios dos homens em um determinado lugar somente de fato será afetado pelos negócios do Senhor se for aceito as dificuldades que vierem, tendo como causa a própria obra do Senhor. Versículo 15. Porque quando aceita a ligação de um caso com o outro, os negócios do Senhor passam a ser tratados como inimigo, já tendo uma iniciativa para contrariar a origem parcial dos dois poderes instalados em lugar sob regime livre. Versículo 16. A conduta que agrada o regime fechado que atua no lugar e o povo regido por esse regime são obrigados a aceitar quem vos agrada, o tratando como amigo, e quem vos desagrada em palavra deve o tratar como inimigo neste lugar. Versículo 17. E quem agrada ao regime que reina no lugar é honrado por todos, com um rápido e surpreendente crescimento dos negócios, resistindo e afrontando quem trata dos negócios do Senhor com outro regime livre. Versículo 18. Aceitou um breve crescimento pelo desvio de conduta, desde a origem dos dois poderes corruptível e incorruptível, traindo os poderes estabelecidos em regime livre, unindo-se ao que ganham com a prisão e servidão dos povos. Versículo 19. Fazendo preferência unicamente com o desenvolvimento de seus negócios com rapidez, pela renúncia de da santa vontade do Senhor, e o bem para o ser humano com sua liberdade. Versículo 20. Qualquer negócio que esteja desvinculado do nosso fundamento será tratado como ocorrência normal. Será tratado como concorrente adversário, para preservarmos a liberdade e a independência da servidão dos homens. Versículo 21. Se não for aceito associar-se às dificuldades que vierem, como causa aos negócios do Senhor, os responsáveis pelos problemas serão identificados e será livrado e justificado inocentes e acusados. Versículo 22. E para ser possível combater o problema, faça uma parceria com os negócios do Senhor, associando um objetivo ao outro, para trabalharmos junto contra o atraso nos negócios e os problemas que afrontam a vida e felicidade do ser humano. Versículo 23. Com a parceria já feita, quem trata dos negócios do Senhor deve priorizar primeiro o melhor de tudo ao seu próximo, e este próximo serão os parceiros, não outros. E os parceiros devem priorizar no lugar o melhor depois de si, os que tratam dos negócios do Senhor. Versículo 24. Os negócios dos homens, a prioridade é desenvolvimento financeiro, e não é esta a prioridade dos negócios do Senhor, senão o desenvolvimento na área espiritual. E os que tratam dos negócios dos homens devem suprir na área financeira os que tratam dos negócios do Senhor. E este, no mesmo modo, deve suprir na área espiritual os que tratam dos negócios dos homens. Versículo 25. Os negócios do Senhor, quando cheguem ao lugar, primeiro que deve ser feito é procurar abrir o regime fechado, para depois estabelecer seu supremo poder. E tudo seja dominado no lugar com um novo regime livre e aberto. Versículo 26. Os negócios dos homens, que já são nossos parceiros, neste lugar sob regime fechado e a ser aberto, devem começar a negociar nos negócios com a habilidade de um regime livre, já começando a adequar a população aos negócios de um mercado livre, já começa a sentir o sabor da liberdade na sua habitação. Versículo 27. Os negócios dos homens operando nos lugares sob regime fechado, usa a verdade que revela o segredo dos homens, afrontando em palavras os próprios parceiros que guardam os segredos para proteger seus negócios e família. Versículo 28. Uma afronta apenas inicial de aparência, como o que vai fazê-los mal, porém na prática o faz muito bem, porque os segredos revelados abalam muito mais os negócios dos concorrentes. Versículo 29. O ponto de desestruturar os negócios deles, a qual estão firmados e protegidos pelo segredo e a mentira. E estes já são revelados nos lugares pelos servos que tratam dos negócios do Senhor. Com isso é aberto mais espaço no mercado aos negociantes parceiros. Versículo 30.
Os negócios do Senhor têm como principal objetivo a vida e felicidade do ser humano, em especial quem está próximo. E para ampará-los em palavras, usam interpretações que acusam os coordenadores dos subordinados que habitam e agem próximo. Versículo 31. Essas acusações poderão chegar até os superiores que coordenam os domínios secretos no próprio lugar que o regime vai ser aberto. E esses que coordenam esses coordenadores habitam no lugar que o regime já foi aberto. Versículo 32. Haja visto que a lei livre que vos rege e vos ampara no lugar não tem o poder para vos proteger dessas acusações, cuja causa é a impureza existente e ocultada no íntimo, que não justifica a inocência a Deus, mas certamente justifica perante os homens. Versículo 33. Portanto, há problema com Deus, não com os homens, e fica necessário que os tais superiores que coordenam o domínio secreto no local sob regime fechado procurem justificar-se a Deus, fazendo uma parceria com ele e na área que é possível fazer, para permanência na função, pagando o dízimo de seus ganhos. Versículo 34. Ainda usam uma pessoa jurídica como testa de ferro para ela absorver as acusações e não reagir contrário às acusações, principalmente em atos, provocando está morto para o mal e vivo para Deus. Provando que está morto para o mal e vivo para Deus. Versículo 35. Não está vivo para a vingança contra a verdade que vos acusa, mas depois de ser protegido por ela com segurança, se porventura for atacado pelo inimigo. Versículo 36. Se habita em lugares sob regime livre e faça proteção e segurança é a verdade. E se vos resistidos por ter vos renunciado em outro lugar que não habita como coordenador, e tendo parte com as operações secretas que atuam nos locais sob regime fechado, passa a afrontar sua própria firmeza e segurança. Versículo 37. A verdade que domina o regime aberto é a mesma que está atuando no lugar com o regime ainda fechado. E trabalha para abri-los, para beneficiar todos os lugares, para se desfrutar das coisas boas que vêm com a liberdade. Versículo 38. Ainda que todos saibam que tem esse direito de posse adulterada, conserva dentro de si impureza, mas que deve não o pôr em prática neste lugar, podendo apenas coordenar os que atuam serviço anônimo nos locais sob regime fechado. Versículo 39. Sua reação é ato, a verdade que vos acusa amortece no íntimo sua impureza, que vos garante direito de ser participante das bênçãos dos que já morreram para o mal e reviveram para as práticas do bem com Deus. Versículo 40. No uso das interpretações que a verdade acusa superiores de coordenar inferiores na prática do mal, as acusações terão de ser lançadas contra as pessoas jurídicas, onde o recurso para o livrar da pena terá de ser financeiro. Versículo 41. Quando a verdade é falada em um lugar sob regime fechado, lança acusações e atribui culpa a coordenadores, que residem no lugar sob regime livre. Essas acusações não é para penalizar a pessoa humana, porém as pessoas jurídicas. Versículo 42. Agora, com o uso das interpretações do regime fechado em relação às acusações, elas pesam sobre as pessoas físicas e elas são punidas para salvar e proteger as pessoas jurídicas. Versículo 43. E na ocasião das interpretações feitas pelos servos que tratam dos negócios do Senhor, em lugar sob regime fechado, os habitantes deste lugar atribuem pena e culpa a quem praticou o ato ilícito, não a quem determinou das pessoas jurídicas. Versículo 44. E diante das acusações feitas para penalizar as pessoas jurídicas, se escandalizam e interpretam como ofensa e loucura. Versículo 45. E as tais palavras são rigorosamente combatidas no lugar, pois todos temem a punição que vem pela ofensa prática das interpretações, formalizada no lugar, e que atribui culpa a patrocinados, não a patrocinador. Versículo 46. Porque o regime do lugar atua usando todos para ocultar a verdade, e fica habituados a uma forma de ideias e opiniões contrária à liberdade de expressão. Pois as palavras de quem tem ideias diferentes expressam opinião diferente no regime de vida do povo do lugar, que penaliza os tais pela própria maneira que vivem. Versículo 47. Nossas interpretações que penalizam as pessoas jurídicas para patrocinar
os que praticam o mal é rejeitado pelo uso de interpretações distorcidas por causa do regime do lugar. Ter uma maneira de vida que visa penalizar e sacrificar o ser humano. Não que haja solução da prática penal. Versículo 48. Entretanto, para o ser humano ser penalizado, é preciso existir uma causa justa da penalidade. Esta causa poderá ser impedida de vir a existir se a verdade estiver livre para ser falada, porque o autor do ato ilícito não tem segurança e firmeza do sigilo na ocasião da prática do ato. Versículo 49. E temendo a facilidade de ser descoberto o ato, não o pratica. Por outro lado, havendo segurança e garantia do sigilo, o ato poderá com segurança ser praticado sem qualquer problema. E se ainda assim for descoberto, o autor é pressionado com rigor para que ele próprio não esclareça a verdade que possa comprometer seus superiores. Versículo 50. E se for aceito a verdade no fato, seja apenas a ocorrência do fato em si, para isentar a influência superior, e a punição dos culpados tem que ser de maneira que não afete a estrutura fundamental do esquema. Versículo 50. Uma estrutura rigorosamente protegida pelo regime do lugar, que ampara os bens centralizados nas pessoas jurídicas e fica desprotegido o ser humano para pagar e sofrer nas consequências promovidas pelo capital especulativo. Versículo 52. Os habitantes do lugar são ensinados a proteger os bens concentrados nas pessoas jurídicas e se transformam em um escudo humano contra ataques de concorrentes e são escravizados no trabalho, ganhando pouco e trabalham muito, mas pagam caro pelo que compram. Ainda estão sujeitos a ser penalizados para as práticas ilícitas, para depois ser penalizados por isso. Vamos repetir o 52. Os habitantes do lugar são ensinados a proteger os bens concentrados nas pessoas jurídicas e se transformam em um escudo humano contra ataques de concorrentes. E são escravizados no trabalho, ganham pouco e trabalham muito, pois pagam caro pelo que compram. Ainda estão sujeitos a ser produzidos para as práticas ilícitas, para depois ser penalizados por isso. Então a gente concluiu aí, irmão, o capítulo 25 da parte A, com o seguinte tema: a abertura do regime do lugar após estabelecido o supremo poder. Então a gente conclui aí mais um assunto, irmão, importantíssimo, né? Falando sobre abertura de regime, né? Liberdade, né? Então é um assunto muito importantíssimo. Agora vocês não podem pôr em prática, vocês podem conhecer, mas não podem pôr em prática. Por quê? Porque vocês não têm esta autoridade. E só tem autoridade a igreja que aceitar o nosso modelo de reforma. Nenhuma igreja aceitou até agora, né? Então, irmão, mais um assunto aí para vocês conhecerem, né? Assunto novo. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.